Cinco erros que eu não cometeria hoje em dia se eu começasse a fazer musculação, se eu começasse ali a treinar de maneira regular. Fica ligado que esse vídeo pode ser para você. Pare de cometer esses 5 erros. Então vamos lá, vamos tentar fazer aqui um vídeo curto. Esse vídeo não vai ser um vídeo tão técnico, um vídeo leve, em que a gente vai abordar ali, não vai abordar assuntos ali tão técnicos relacionados à rotina de treino em si, mas os erros bem comuns que as pessoas cometem quando estão começando, principalmente quando são mais jovens, né? Então, na maioria das vezes aqui os exemplos eles vão se encaixar bem para pessoas aí de 18 anos, 17, 20, 22 que estão começando ali a treinar. Sem mais delongas, vamos para o nosso primeiro dos 5 erros que eu não cometeria. Vale lembrar aqui que todos esses erros eu mesmo cometi, tá, no passado, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, quando eu comecei. E vale lembrar também que há 15 anos atrás, embora pareça um período curto, a quantidade de informação e a disponibilidade das informações nem se compara com os dias atuais, né? Hoje em dia você encontra muito conteúdo bacana no YouTube ou no Google, desde que você saiba filtrar, e aí essa é a missão que está cada vez mais difícil, né? Filtrar o que é bom do que é ruim. As informações elas estão aí, estão todas lá na prateleira, basta você saber pensar, buscar a informação correta. Sem mais delongas, o primeiro erro que eu evitaria, que eu não cometeria. Partindo do princípio que os jovens têm menos dinheiro, têm menos grana ali para investir em qualquer coisa, né? Na verdade, está começando, e aí se você tem a grana, talvez esse erro não se encaixe tanto ali para você. Mas o primeiro erro que eu não cometeria seria, eu não investiria tanto dinheiro em suplementação, tá? Já que você não tem esse dinheiro sobrando. Eu não me preocuparia tanto com suplementação nesse momento, e sim com alimentação balanceada, alimentação saudável. Tentaria aprender ali, de alguma maneira, fazer cálculo de macro, tentaria entender e aprender pelo menos a base, a primeira base ali da nutrição, para que você possa colher ganhos ali de maneira um pouco mais eficaz. Então eu investiria menos dinheiro, me preocuparia muito menos com suplementação, e caso você tenha essa grana para investir, eu investiria sem sombra de dúvida, sem dúvida nenhuma, em um nutricionista, em uma nutricionista. Então, menos preocupação com suplemento, mais preocupação com investir grana em rango, em comida real de verdade, frango, carne, arroz, batata, peixes, enfim. A gente sabe que se você comer de maneira saudável, de maneira organizada, vai gastar dinheiro também. E aí, caso você opte ali por designar esse dinheiro para um nutricionista, acho que seria muito mais válido do que se preocupar tanto com gastar ali rios de dinheiro com suplementação e muitas vezes consumir suplementos que seriam ali, naquele momento, totalmente desnecessários. Então, menos dinheiro em suplementação, mais grana em comida. E, se for o seu caso, se você puder, investiria a grana em um nutricionista ou em uma nutricionista, que vale muito a pena. Segundo erro que eu não cometeria, tentaria me preocupar muito menos com a quantidade de dias de treino que eu venho fazendo durante a semana. Então, assim, a quantidade de vezes que eu vou para academia de segunda a domingo. Me preocuparia muito mais em seguir um plano, em seguir uma estratégia, que mesmo que você não tenha ali um personal, um coach, alguém para te ajudar, que um professor ali da academia tenha montado um treino, um plano de treino, uma periodização, mesmo uma periodização simples, mas seguir aquilo com paciência e resiliência e entender que não vai ser a quantidade de dias que você vai ali para a academia de maneira isolada que vão determinar o seu sucesso. Além disso, junto com esse erro, eu linkaria uma outra coisa, que é tentaria entender muito mais a importância do descanso. Ou seja, não é somente volume, não é somente a quantidade de vezes, a frequência de vezes que você vai para a academia que vai determinar o sucesso. Tentaria entender o papel ali do plano, da periodização, e tentaria entender também o quanto é importante o descanso para te trazer os resultados. Aqui nesse terceiro erro, no nosso terceiro erro, eu vou colocar duas coisas, vou linkar duas coisas ao mesmo tempo, tá? Primeiro, entender, né? Não dá pra gente comparar shapes, não dá pra gente comparar ali formas, composições corporais de pessoas que são diferentes. Porque o que o fulano faz e o que o ciclano faz pode ser bom para ele, naquele momento, mas não vai se adequar ali para mim. Então isso é um processo muito natural, principalmente quando a gente não tem tanta maturidade aqui de cabeça, é a gente ficar comparando
o tempo todo o nosso shape com o shape de outra pessoa, mesmo que a gente nem conheça, nem saiba o estado ali de condicionamento que ela tá, quanto tempo ela treina. Então, não comparar shapes e também, muito menos, eu até falei disso em vídeos já anteriores, não comparar ali cargas, não comparar exercícios dos treinos de outras pessoas com os meus, com a minha planilha de treino, tá? Então, não dá para comparar porque são pessoas diferentes, em momentos diferentes de condicionamento e também junto com esse terceiro erro, eu colocaria o fator ali de carga, porque além da gente estar ali sempre querendo comparar carga, comparar treino, eu tentaria entender que naquele momento, isso vale para qualquer momento ali da vida, e é claro, junto ali, fazendo um link ainda com esse terceiro erro, tentaria deixar bem claro para mim que carga nesse momento, peso, não é o fator ali mais importante. Já que eu estou ali no começo, que eu estou ali iniciando os trabalhos, estou fazendo aquela base, aquele alicerce, dominar movimento, né? Principalmente ali a consciência corporal de cada exercício. Então, vou fazer uma puxada, tá? Não se preocupar tanto com o peso naquele momento, uma puxada anterior, mas qual musculatura eu estou conseguindo utilizar? Eu estou utilizando muito mais bíceps quando eu faço a puxada, eu estou conseguindo isolar de maneira que eu começo o movimento com ombro e depois eu venho com o cotovelo, tentar aprender essas bases, né, que parecem simples, mas se você dominar elas no começo, imagina a hora que você se tornar um intermediário, um avançado. Você já tem um alicerce, uma base boa de movimentação, de consciência corporal na hora de executar os exercícios, e depois você vai fazer os mesmos exercícios com muito mais peso. Então, esse é um erro também muito comum que eu evitaria. Menos peso e mais consciência corporal, mais domínio sobre os movimentos ali na musculação. E o nosso quarto erro que eu evitaria seria utilizar estratégias avançadas que deveriam ser utilizadas por indivíduos avançados durante as nossas rotinas de treino e principalmente de maneira frequente. O pessoal costuma exagerar muito. Do que eu estou falando aqui? Utilização exagerada de bisets, trisets, super séries, cluster, rest pause, enfim, daria pra gente ficar aqui falando horas, existem algumas estratégias, mas na maioria dos casos são estratégias avançadas, como eu disse, para indivíduos avançados. Então, nesse período que você está começando, o básico funciona e funciona muito bem. Além disso, aqui agora eu vou ressaltar 2 pontos que eles são ali, eles se contradizem um pouco, que é o quê? Eu sou a favor de, às vezes, mesmo um indivíduo iniciante usar estratégias de indivíduos avançados se aquela estratégia motiva muito ele a realizar o treino. Então, assim, em detrimento de repente, ele não fazer o treino, ele não está muito motivado. E, poxa, se eu coloco aquela estratégia de treino de triset, uma super série naquele dia, isso motiva ele a fazer? Então, beleza, utiliza. Cuidado com a frequência que você utiliza, mas acho que nesse caso vale a pena. É melhor utilizar do que deixar de treinar. O que não pode é o exagero e a preocupação, né? Ali, exagerada de utilização desses métodos, sendo que você, como a gente já falou nos erros anteriores, você ainda está na base, você está no alicerce, aquilo ainda não é para você. Você ainda não tem energia para controlar e para manter uma intensidade de treino usando essas estratégias. E além disso, mesmo para o indivíduo que de repente é intermediário, para quando esse indivíduo precisar usar essa estratégia, ele ainda ter essa carta na manga para aumentar a intensidade do treino através dessa estratégia. Essas estratégias, elas foram criadas para isso, para que de alguma maneira, em algum momento ali do treino, a gente consiga controlar a intensidade, ou manter ou aumentar a intensidade através delas. Será que aquilo é para você naquele momento? Se você é um iniciante, na maioria das vezes, não. Então é isso, nosso quarto erro, menos preocupação com estratégias avançadas. E por último, mas não menos importante, eu acho que na verdade é o mais importante aqui do nosso quinto erro, principalmente se você é jovem, quando você é jovem é mais difícil de entender isso, porque a gente, né, as pessoas quando são jovens são muito imediatistas, principalmente nesse período que a gente está vendo hoje em dia, todo mundo é muito imediatista, mesmo quem não é jovem. Mas, qual é a moral da história aqui do nosso último erro? Treinar o seu mindset aí, sua cabeça, entender e aprender a gostar do processo de treino, entender a gostar do processo diariamente ali que você está indo treinar, semanalmente, mensalmente, e não adorar demais
e criar expectativas demais no resultado. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo aqui, no meu caso, por exemplo. Eu, em alguns momentos, eu paro de treinar, eu fico ali 1 mês, 2 meses sem treinar por algum motivo ali, Y, X, Z. Quando eu volto a treinar, eu tenho que correr um pouquinho atrás. Mas como o período que eu fiquei sem treinar ele foi curto, realmente, eu monto ali, né, meu plano alimentar, minha estratégia, minha periodização de treino, e aí, na maioria das vezes, em 4 meses, em 5 meses, eu tiro esse atraso e consigo o meu resultado lá que eu queria. Você entende que esse é um período muito curto que eu consegui o meu resultado? E aí, a partir daquele momento que eu consegui meu resultado, para onde eu vou? O que eu faço agora que eu atingi meu resultado? Entende? Então, assim, muitas vezes fica confuso isso na cabeça das pessoas. Por isso que é preciso entender e aprender a gostar do processo do treino e não somente ali do resultado final. Porque se você gostar do processo do treino, de seguir a dieta, de seguir o plano de treino, de ir ali para academia 3, 4 vezes por semana, ou 5, não sei qual é o seu caso, você não para mais de treinar. E você nunca mais vai deixar de ter o resultado ali que você deseja, que você espera. Agora, se você treina, se você faz aqueles mini planos ali, mini objetivos de verão e aí atinge o resultado, tá, mas e agora? O que eu faço? Entende? Então, o que acontece com essas pessoas, que é muito comum, atingem o resultado, depois chutam o balde de novo, depois tem que correr atrás. Atinge o resultado, chuta o balde e tem que correr atrás. E na maioria das vezes, essas pessoas, no meio do processo, elas não estão felizes, elas estão fazendo aquilo com muito esforço. Muitas vezes com muita raiva, com muito ódio, mas fazem. E aí não é gostoso, não é bacana o processo. Então é isso que eu estou falando. É aprender a gostar do caminho ali que você está fazendo, do processo, e não somente do resultado, tá? Eu sei que é difícil, principalmente esse último, se você for jovem, se você tiver ali 20 anos, 18, 23, porque você quer um negócio para ontem. Mas é aprender a gostar do caminho e não somente ali do resultado final. Então, beleza? Esses foram 5 erros que eu evitaria se eu estivesse começando a treinar hoje. Marca seu amigo aqui, que também comete esses erros aí, que atrasam a vida dele aí durante os treinos. Não esquece de curtir, de seguir a gente aqui no nosso canal, que ajuda muito. Um abraço e ótimos treinos. Tchau, tchau.